Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula deste módulo. Como a gente é de praxe, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma patologia muito prevalente na nossa população, tá? Que é a hipertensão arterial, é a pressão alta, tá bom? Mas antes da gente iniciar o tema, vamos corrigir a atividade da semana passada, que era sobre o sangramento nasal, sobre a epistaxe, tá? Então falava assim a atividade. Epistaxe é a perda de sangue pelo nariz quando algum vaso sanguíneo se rompe. Ao socorrer uma vítima nessa situação, né, então numa vítima que apresente epistaxe, o que a gente deve realizar? Primeiro, apertar as laterais do nariz contra o septo por alguns minutos, deitar a vítima e mantê-la assim. Após parar o sangramento, solicitar que assoe o nariz para eliminar o resto de sangue. Limpar o nariz introduzindo cotonete com cuidado para estancar o sangramento. Né? Então, o que a gente deve fazer? É a alternativa A, né? Então, apertar as laterais do nariz contra o septo por alguns minutos, inclinando o corpo para frente. Né? Não devemos manter a vítima deitada para que o sangue não volte, né? Não possa chegar no esôfago, né? E possa entrar. Não podemos nunca fazer esforço físico ou assoar o nariz, tá? Após um evento desse, e nunca introduzir nada dentro das narinas, tá bom? A segunda perguntinha falava assim, então a alternativa correta era a alternativa A. A segunda falava assim, cite 3 possíveis causas da epistaxe ou da epistaxe. Né? Tinha várias. Dentre as quais a gente poderia destacar aí traumatismo, uso prolongado de descongestionantes nasais, clima pode ser causado pelo clima excessivamente seco, clima excessivamente frio também é uma das causas, né? Então inverno rigoroso, ar-condicionado, né? Infecções tanto virais quanto infecções bacterianas também, né? E poderia ter algumas condições mais graves, como é o caso de patologias como a hemofilia, em que a pessoa tem dificuldade de coagulação, insuficiência hepática, insuficiência renal, né, alguns tipos de leucemias, né, e de linfomas também poderia causar aí. Né? Todos esses são agentes causadores da epistaxe. Bom, feito então essa pequena revisão aí da aula passada, né, e a correção da atividade, né, vou fazer a chamada rapidinho aqui para que a gente possa dar início à aula. Então, está presente conosco aí, hoje, a Vera e o Luiz Gustavo. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês, para a gente poder dar início aqui. Pronto. Bom, pessoal, então na aula de hoje nós vamos falar sobre a pressão arterial. Bom, nós vamos ver na aula de hoje, então, especificamente o que é, né, o problema da hipertensão arterial, um problema muito comum que está intimamente ligado ao sistema cardiovascular, tá bom? Que é a pressão arterial. Bom, a pressão arterial, as suas origens, né, são bastante antigas. Ela é observada, né, desde a antiguidade. Na época dos egípcios, né, eles já falavam ali sobre a função do coração como bomba e como a pulsação. Então, eles já ligavam a pressão arterial à função do nosso coração. Porém, foi somente lá na Grécia, né, o médico Herófilo, que conseguiu descrever com melhor
exatidão a ligação ou a correlação entre a sístole e a diástole, né, que vocês já sabem o que é das aulas lá de anatomia. Então, sístole é quando o coração comprime, né, a compressão do átrio para a ejeção do sangue, e a diástole é o período de repouso ali. Então, esse médico grego, o Herófilo, ele conseguiu, então, correlacionar esses dois sons ali a sons musicais, considerando, então, o pulso ou a pulsação como um fenômeno que ocorreria dentro dos vasos. Depois, lá em 1800, né, em 96, ali, por volta de 1896, já bem próximo de nós, o médico Scipione Riva-Roche, ele inventou o primeiro aparelho de medidor de pressão arterial, né? Então, ele era composto por uma braçadeira, né, que envolvia todo o braço, né, um manguito para ser inflado e desinflado e uma pera para insuflar de ar, que levantava, então, a coluna de mercúrio que estava dentro de um vidro. Tá bom? É esse aparelho que está aparecendo aí no vídeo de vocês. Aparelho esse, né, que ainda muito raramente a gente encontra, tá? Mas daí denota, né, a, a unidade de medida, né, vamos dizer assim, a unidade de medida que a gente utiliza para aferir a pressão. Se vocês bem lembrarem, né, qual que é a pressão normal? O que a gente fala que é uma pressão normal? É uma pressão 12 Por 8. por 8. Mas é 12 por 8 o quê? Na verdade, não é 12 por 8, a gente que arredonda, né? É 120 por 80. Mas 120 por 80 o quê? Se vocês notarem lá, tanto no aparelho de aferir pressão, vai estar escrito lá mmHg, que é milímetros de mercúrio. E essa unidade, ela está intimamente ligada a esse aparelho que o Dr. Roth inventou, né? Por quê? Se vocês notarem aqui, nós temos uma coluna de mercúrio. Então, a pressão estava ligada ao quanto ele conseguia elevar a coluna de mercúrio aqui, nesse tubo de vidro. Tá? Então, 120 milímetros de mercúrio é que ele conseguia, aquela pressão, né, que estava pulsando o coração da pessoa, conseguia elevar a coluna de mercúrio em 120 milímetros, né, até 1,2 centímetro, que era a pressão sistólica. E a pressão diastólica, né, que era o 80, é a coluna de mercúrio, ela se mantinha ali até a altura de 80 milímetros, tá? Então, ela está ligado aí a esse aparelho aí, né, milímetros de mercúrio. Bom, o 12, né, o 12 que a gente chama, né, que é o 120, são 12 centímetros, né? Se cada centímetro tem 10 milímetros, 120 vão ter 12 centímetros. E 80 milímetros, né, que é a coisa, seria 8 centímetros. E talvez também a gente utilizar essa segunda nomenclatura não oficial aí, de 12 por 8. 12 seria 12 centímetros, que corresponde a 120 milímetros, e o 8 seria 80 milímetros, que corresponde a 8 centímetros. Tá? Então, daí vem, em parte, a explicação aí dos valores que nós temos hoje em dia. Bom? Então, o manguito insuflado, né, ou inflado, ele exercia uma pressão sobre a artéria em todos os lados. Quando eu tinha a perda do pulso, né, com a progressiva esvaziamento, o valor da coluna de mercúrio ia corresponder à pressão máxima, que a gente chama de pressão sistólica. E naquela época foi considerado esse experimento muito revolucionário para a época. No entanto, ele não permitia a gente medir a pressão diastólica. Tá? Depois, o Dr. Nikolai Korotkov, né, que é um cirurgião militar, ele descobriu que se a gente deixasse a pressão do tubo de mercúrio cair, um som ia ser ouvido. Tá? Um som fraco ele seria ouvido, que seria a passagem
de parte da onda do pulso sob o manguito ali, o que caracterizava a pressão máxima. Se a gente abaixasse um pouco mais a pressão do manômetro, né, a gente ia ouvir um outro sopro, que seria a compressão sistólica, né, que se tornaria novamente um som. E aí, esse som desapareceria, indicando que todo o fluxo de sangue passaria ali, né? Então, a pressão em outras palavras, ultrapassou a pressão exercida pelo manguito. Nesse momento, a gente teria a pressão arterial mínima. Então, vamos entender como seria isso. Se eu tenho a artéria aqui, eu tenho o manguito em volta. Ele vai comprimir e vai segurar a minha artéria. Não vai deixar o sangue passar. Quando aquela pressão for igual à pressão interna ali da minha artéria, o sangue vai começar a passar. E ele emitia um som, que é o primeiro som de Korotkov, que é o som da pressão máxima. Então, a gente vai escutar esse som enquanto o sangue estiver passando, né? Enquanto tiver alguma resistência ali. Quando a pressão do manguito não for suficiente mais para comprimir a artéria, eu deixo de ouvir esse som. E isso me indicaria a pressão mínima, tá? Então, por isso que nós temos essas duas pressões. Então, a pressão que o sangue sai do coração e a pressão que o sangue volta. Aqui que eu falei para vocês, pessoal, olha lá, ó, 120 milímetros de Hg. Hg na química é mercúrio. 80 milímetros de Hg. Bom? Então, é assim que se deu a mensuração da pressão. Não se preocupe que nós vamos fazer a prática disso aqui e vocês vão ter a oportunidade de ouvir esses sons de Korotkov. Bom, entendemos então como se dá a mensuração da pressão arterial, nós temos que compreender agora os distúrbios que nós temos, né? Um dos distúrbios mais comuns que é a hipertensão arterial, ou que a gente chama de pressão alta. Ela é caracterizada por níveis elevados da pressão sanguínea dentro das nossas artérias. Acontece, então, quando os valores da pressão sistólica e diastólica ultrapassam, respectivamente, 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou 14 por 9. Isso faz com que o coração exerça um esforço muito grande, um esforço maior do que o normal, para poder distribuir o sangue por todo o corpo. Por isso, é um fator de risco para acidente vascular cerebral, ou acidente vascular encefálico, que são os AVCs, os AVS, infartos, aneurismas, que é uma bolha em uma artéria, insuficiência cardíaca, insuficiência renal. Então, por isso é muito importante nós controlarmos essa pressão arterial. O problema, ele é herdado em cerca de 90% dos casos, mas nós temos alguns fatores de risco que podem influenciar no surgimento dessa patologia. Tá? Quais são esses fatores? Fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, dieta rica em sal, colesterol alto, sedentarismo, falta de atividade física. Esses são fatores que a gente consegue controlar ali. Além desses fatores, nós temos ainda uma incidência maior na população de raça negra, tá? Em pacientes diabéticos e essa patologia ela aumenta a sua incidência conforme a idade. Chegando à população acima de 70 anos, 70% da população ter hipertensão arterial. Tá? Então, ela vai acometer ali cerca de 2/3 da população. Tá bom? Quais são os sintomas? Os sintomas da pressão alta e da pressão baixa, eles são muito semelhantes, tá? E eles acontecem normalmente somente quando a pressão ela alcança um pico muito alto, quando ela sobe muito. Podendo ocorrer, então, dores no peito, dores de cabeça, tonturas, zumbido e fraqueza, zumbidos no ouvido, fraqueza, visão embaraçada, sangramento nasal. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha um mecanismo de
de proteção no nosso organismo, né? Caso a pressão suba demais, as pequenas veinhas fininhas da nossa narina, elas se rompem para extravasar um pouco dessa pressão, tá? E aí eu evito que rompa alguma outra artéria, alguma outra veinha dentro do meu corpo, tá? Então, sangramento nasal também pode ser um sintoma da pressão alta, tá? Bom, como eu disse, é uma patologia, então, muito incidente na população, né? E é muito pouco diagnosticada, tá? Como que a gente deve diagnosticar essa patologia? Realizando a mensuração frequente da pressão arterial. Mas com que frequência nós devemos medir essa pressão? Todo indivíduo adulto, ele deve realizar uma aferição de pressão uma vez a cada 1 ou 2 anos, tá bom? Embora isso é o que preconiza a Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? Embora eu particularmente acho essa frequência muito espaçada, tá? A gente deve aferir a pressão, sei lá, de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, tá? É muito importante, tá bom? Se o paciente for obeso, fumante, se for diabético, essa pressão deve ser medida com uma periodicidade maior, cerca de 2 vezes por ano, então de 6 em 6 meses, tá? Eu já acho também ainda isso um pouco vasto, tá? Hoje é muito fácil a gente aferir a pressão arterial, então a gente deve aferir a pressão de um paciente com algum fator de risco mais a miúde, tá? Então, uma vez por mês eu acho que seria suficiente, tá? Já os pacientes que sabem que são hipertensos, devem medir com uma frequência de pelo menos uma vez por semana para poder controlar ou acompanhar o controle dessa pressão arterial. Como eu disse, nós temos hoje em dia aparelhos, né, para medir a pressão arterial que são automáticos, que podem ser adquiridos pelos pacientes para aferição na própria casa do paciente, tá? Quais são os critérios para o diagnóstico dessa pressão arterial, tá? Hoje em dia, né, o conceito, a definição mais aceita é a seguinte: pacientes normotensos, então pacientes que têm a pressão normal, tá? São pressões menores ou igual a 120 por 80 milímetros de Hg, 120 de pressão sistólica e 80 de pressão diastólica. Pacientes pré-hipertensos, então sinalzinho amarelo ali, de luzinha amarelo, né? São pacientes que tenham entre 121/81 a 129 por 89 milímetros de mercúrio. Ah, mas eu medi minha pressão e deu isso. Eu estou pré-hipertenso? Não, calma lá. Não aferições isoladas que vão diagnosticar. Nós vamos falar sobre isso. Pacientes hipertensos, grau 1, são pressões entre 130 por 80 a 139 por 89. Hipertensos grau 2, pressões superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio, né? Como eu disse aí, há um erro comum de diagnóstico em achar que o paciente já pode ser rotulado, né, hipertenso, apenas baseado em aferições isoladas, né? Pacientes normotensos, eles podem ter dias, podem ter momentos do dia que a pressão vai estar aumentada, assim como os pacientes hipertensos, tá? Que podem também apresentar momentos do dia em que a pressão vai estar dentro da faixa ou muito próximo da faixa de normalidade, tá? Então, isso pode ser influenciado por fatores como estresse, como atividade física, como esforço físico, como medo, né, preocupação. Portanto, não se faz o diagnóstico, nem se descarta o caso de hipertensão apenas baseado em medições isoladas, tá? Alguns fatores que podem aumentar pontualmente a pressão arterial são o estresse, esforço físico, o tabagismo, né, o fumo, o cigarro, uso de bebidas alcoólicos, né? Normalmente a pessoa ela vai já procurar aferir a pressão em
após eventos estressantes, né? Ou quando ele apresenta dores de cabeça, a própria dor pode aumentar a pressão arterial, situações que já podem elevar a pressão de acordo com os níveis tensionais. Para que a gente diagnostique uma pessoa, é o médico, claro, que vai fazer o diagnóstico, tá? Como hipertenso, é necessário, então, que ele tenha de 3 a 6 aferições apresentando resultados elevados, realizados em dias alternados, em dias diferentes, com intervalos maior do que um mês entre a primeira e a última aferição, tá? Então, dentro de um mês, ele tem que fazer de 3 a 6 aferições e deve estar todas elas elevadas. Assim, a gente consegue, então, minimizar esses outros fatores externos que vão interferenciar, que vão exercer alguma interferência no diagnóstico da hipertensão, tá? Então, aquele paciente hipertenso é aquele que tem a pressão elevada frequentemente e durante vários períodos do dia. Tá? Às vezes, é até complicado a gente fazer o diagnóstico dessa hipertensão, porque nós temos pacientes que apresentam, por exemplo, hipertensão somente à noite, ou hipertensão no meio da manhã. Então, é necessário fazer um exame, né, que é o MAPA, que é o monitoramento ambulatorial de pressão arterial, tá? Que é aquele exame que chama MAPA, que coloca o aparelhinho, fica 24 horas com o aparelho, tá? Para poder ver qual a hora que há o pico de hipertensão. Tá bom? E aí também para poder ajustar os horários de tomada do remédio. Por isso que às vezes vocês vão encontrar pessoas que são hipertensas, que tomam remédio pela manhã, outros devem tomar à manhã e à noite, tem gente que deve tomar só à noite. Então, por isso que tem essas variações, a depender do horário em que há elevação da pressão. Bom, se for diagnosticado o paciente hipertenso, como que eu trato esse paciente? Então, uma vez feito esse diagnóstico, primeiramente a gente deve mudar o estilo de vida do meu paciente, antes de iniciar a terapia medicamentosa. Como que eu faço isso? Reduzindo o peso, realizando atividades físicas, abandonar hábitos como cigarro, fumo, consumo excessivo de sal, né? Reduzir o consumo de gorduras saturadas, aumentar o consumo de frutas, vegetais. Normalmente, essas ações, essas medidas são suficientes para controlar a pressão arterial de um paciente pré-hipertenso até um hipertenso ali grau 1, né? É mais difícil, mas nós temos alguns pacientes que conseguem controlar sem o tratamento medicamentoso. Porém, pacientes que têm níveis de pressão muito altos, né, acima de 16/10, é quase que impossível, é muito difícil dele conseguir o controle dessa pressão arterial sem o uso de medicação. Bom? O que a gente usa ali para controlar a pressão arterial? Nós temos dezenas de drogas para utilizar. Normalmente, né, atualmente também, 3 classes de medicamentos são os mais utilizados. Né? Porque eles apresentam boa resposta de controle da pressão arterial e têm baixa incidência de efeitos adversos. Tá? O primeiro deles é os diuréticos, os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ou ARA2, né, que é o inibidor da ECA, e os inibidores de canal de cálcio. Né? Não existe problema de associação de drogas antihipertensivas. Né? Nós temos pacientes que têm níveis pressóricos muito altos e de difícil controle, que podem utilizar de 3, 4 ou até 5 medicações. Tá? O tratamento com um único medicamento geralmente é indicado em casos de hipertensão leve, tá? Mas a maioria dos casos a gente utiliza 2 medicamentos, um diurético e um outro medicamento de outra classe, seja inibidor da ECA ou inibidor de canal de cálcio. Bom, quais as consequências dessa hipertensão arterial? Pessoal, não vou me ater muito aos medicamentos aqui, porque depois nós vamos ter futuramente uma aula só sobre classes de medicamentos, tá bom? Mas, só para ilustrar aí, os diuréticos
é a espironolactona, né? É a hidroclorotiazida, é a furosemida da vida, né? Os inibidores da ECA são os captopril, enalapril, né? Inibidor de canal de cálcio são as losartanas, candesartanas aí da vida, tá? Quais são as consequências da hipertensão arterial? Primeiro, como eu disse, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, né? Alterações do ritmo cardíaco, arritmias, morte súbita, aneurismas, né? Retinopatia hipertensiva, que são alterações da visão, insuficiência renal crônica, porque se o sangue circula com uma pressão muito alta, ele vai sobrecarregar os rins, como já expliquei para vocês, né? Os rins são como uma peneira, se o sangue circula com uma pressão muito alta, a malha dessa peneira vai se arrebentando ali, vai estragando, pode causar microinfartos cerebrais, arteriosclerose, né? Normalmente, é muito raro que haja a cura. O tratamento para hipertensão, normalmente é um tratamento de controle, tá? Esse tratamento ele vai fazer com que o coração, os olhos e os cérebros, né, que são os órgãos alvos, sofram lesões causadas pelas patologias supracitadas. Nós temos, pessoal, ainda um outro tipo de hipertensão muito comum, né, que é o que a gente chama de hipertensão do jaleco branco, tá bom? É a hipertensão do jaleco branco. O que é isso? O que é essa hipertensão? É quando a gente tem pacientes que não são hipertensos, mas que eles têm, então, alterações na sua pressão arterial ligadas à ansiedade. Então, as pessoas elas ficam ansiosas pela presença do médico, pela presença do farmacêutico, e isso acaba elevando pontualmente a pressão arterial dessas pessoas. Bom, em casa, então, fora das consultas, o indivíduo ele apresenta a pressão arterial dentro dos valores normais, tá bom? Mas quando a pessoa ela se vê frente a um médico, a um farmacêutico ou algum enfermeiro, ela apresenta essa hipertensão, tá bom? Ela não é uma hipertensão propriamente dita, né, mas ela vai acometer pessoas com maior tendência a desenvolver hipertensão. Qual que é o maior trunfo que nós temos, a maior arma que nós temos contra a hipertensão arterial? É a prevenção, né? Então, além dos medicamentos que nós temos no mercado, é imprescindível para a pressão arterial, né? Para melhorar a hipertensão, a manutenção de hábitos de vida saudável. Então, mantendo um peso adequado, né? Mudanças de hábitos alimentares, não abusar do sal, né? Então, dietas hipossódicas, praticar atividades físicas regulares, né? Abandonar hábitos como o fumo e o consumo de álcool, né? Evitar alimentos gordurosos e controlar o diabetes. Tá? Muito importante, então, fazer sempre acompanhamento médico, também que esteja ligado a essa hipertensão arterial. Tá? É muito importante aí. Por outro lado, nós temos a outra condição, que é a hipotensão arterial, a pressão muito baixa, né? Onde eu tenho a diminuição dos valores da pressão arterial com sintomas decorrentes ali dessa queda da pressão. Como risco, né, nós temos lá o risco lá da hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, né, lesões renais, um valor muito baixo da pressão arterial, sem a ausência de sintomas, não é normal como desejado. Então, se a pressão de uma pessoa está abaixo de 9/6, sem sintomas, ela não é hipotensa. Porém, se ela tem tontura, quando a pressão cai
até 10 por 6,5, né? E quando a pressão está mais elevada, ela não sente isso. Isso é o que a gente chama de hipotensão arterial, tá? A gente deve tomar muito cuidado, porque tanto a hiper quanto a hipotensão arterial, ela vai ter sintomas muito parecidos, né? Então, ela vai levar a dor de cabeça, né? Visão turva, ela vai também ter como sintomas tonturas, né? Muito próximos aí. Quais são os sintomas da hipotensão? Tontura e vertigem, fraqueza, dor de cabeça, diplopia, sonolência, né? Fadiga, desmaio, falta de concentração, náusea, xerostomia, que é boca seca, tá bom? Como que a gente trata? Né? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Isso vai depender também dos sintomas. Em alguns casos específicos, a gente pode utilizar medicamentos que vão ser receitados pelo médico, tá bom? De forma geral, a gente pode utilizar medidas para tentar restabelecer a pressão arterial do nosso paciente, tá bom? Como deitar o paciente em posição confortável, mantendo a cabeça na mesma linha do corpo, elevar os pés do paciente, né, para fazer um retorno de sangue até a cabeça, até o coração, aumentar a ingestão de líquido, seja água, suco, né, ingerido em pequenos goles, para aumentar a volemia, o volume sanguíneo do paciente, né, e evitar ficar muito tempo sem comer. Tá? A gente tem aquele hábito, né, de falar, a pessoa está com pressão baixa, dá sal para ela. Não é uma boa opção, tá? Porque a gente não consegue mensurar o quanto de sal que a gente está dando para o paciente. Isso eu posso trazer o paciente de uma hipotensão para um quadro de hipertensão. Então, as principais medidas são essas que eu citei para vocês, né? Então, deitar o paciente, né? Colocar a cabeça no mesmo nível do corpo, elevar as pernas, né? Os pés, para fazer o retorno do sangue, aumentar a ingestão de líquidos, tá? Esses são os principais. Na aula de hoje, então, pessoal, nós vimos quais são os parâmetros para determinar que um paciente é hipertenso, né? Então, nós vimos diferentes graus de hipertensão arterial, vimos o valor de referência para a hipertensão, então valores acima de 14/9, tá? Já é uma hipertensão. E na aula que vem, nós vamos falar sobre uma outra condição também muito importante, né? Que é uma patologia muito recorrente na população, que é a glicemia capilar, tá? Que é a hiperglicemia, a alta taxa de açúcar no sangue. Tá? Nós vamos falar na aula que vem tanto da hiper quanto da hipoglicemia. Vou interromper meu compartilhamento aqui com vocês. Alguma dúvida, pessoal? Thomas, Oi, pode falar. a pressão do meu pai, ele já é idoso, né? Ele já tem o coração inchado, tá em parto. Ela não sai de 7/4. Ele sente alguma coisa por conta dessa pressão? Não, fica tranquilo. Não passa mal, nada? De um mês para cá, a gente tem que estar ajudando ele no banho, ele não está conseguindo se locomover. Então, na hora que a gente vai dar um banho, ele fica um pouco cansado. E esses dias ele teve um apagão rápido. E a pressão estava nele. Vocês dão banho nele mais quente ou mais frio? Mais frio. Mais frio, e justamente. É importante, nesses casos, ele, por exemplo, que já tem a pressão mais baixa, não tomar banho quente. Porque o calor, né, também tem por conta do calor que nós estamos vivendo. Tá? Mas o calor, né, o banho quente, ele causa uma vasodilatação periférica. Então, ele dilata os vasos das extremidades. Isso pode reduzir a pressão arterial, pode cair essa pressão. Então, eu indicaria vocês dar banho frio nele, banho de morno para mais frio, né? E tomar cuidado por causa disso. Talvez pode ser por conta disso, do calor que nós estamos vivendo, que dá vasodilatação, né? Aí tem hora que você vai medir, pegar a pressão, eu tenho aquele aparelhinho, não esses de médico, né? Aqueles outros. Não consegue pegar. Qual aparelho que você tem? É o de pulso ou de braço?
O de pulso. Então, o de pulso é um problema. O de pulso, ele nem sempre mede certo, tá? Uhum. Quando a gente tiver aula aqui, eu vou trazer, eu tenho os dois. Eu tenho o aparelho digital de braço, tenho o aparelho digital de pulso, né? E tem aqui na escola o aparelho, que eu também tenho, é o aparelho de ponteiro. Vocês vão ver, o pulso, dependendo da posição que você coloca, altera a pressão arterial, tá? Então, geralmente é no do coração, né? é indicado, então, no caso dele, que ele meça sentado no braço esquerdo e colocar o pulso aqui, né, nessa altura aqui do coração. Mas mesmo assim, às vezes ainda tem alterações. Vocês vão ver na aula prática aqui. Eu vou trazer os aparelhos, vocês vão ver como que dá bastante diferença. Tá? Mas pode ser por conta disso. Se ele não sente nada com relação a isso, a gente não pode falar que ele é hipotenso, desculpa. Se ele não sente. Às vezes a pressão dele já era naturalmente baixa. Tá? Não, a pressão dele sempre foi 10/6, nunca subiu. Sim, sim. Não, então a gente não pode falar que ele é hipotenso. Só se ele começar a passar mal. Nesse dia especificamente, possivelmente ele teve uma crise de hipotensão, tá? Porque aí ele passou mal, ele sentiu mal, tá? Mas essas seriam as atitudes que vocês deveriam tomar, tá? Tá certo. Disso. Tá bom? Tá, obrigada. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu me despeço. Pode falar, Luiz. Não, eu só ia falar que eu não tenho mais dúvida, não. Não? Bom, eu me despeço por aqui então, pessoal. Uma boa semana para vocês, um bom final de tarde e até semana que vem. Tchau, tchau, Para você pessoal. também. Que venha a chuva. Que venha a chuva, nós estamos precisando. Tchau, com Deus. Com Deus. Tchau. Tchau, tchau.